minha irmã, piloto de avião, me ligou. Preciso te perguntar uma coisa estranha. O marido dela está em casa agora? Sim, respondi. Ele está sentado na sala. Sua voz se transformou em um sussurro. Isso não pode ser verdade, porque estou vendo ele com outra mulher agora. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Paris. Nesse momento, ouvi a porta se abrir atrás de mim. Preciso te perguntar uma coisa estranha. Seu marido? Ele está em casa agora. A voz da minha irmã Kylie ecoou pelo telefone, vinda da cabine do voo 447 da United. Eu estava na cozinha do nosso apartamento em Manhattan, observando Aiden pela porta, sentado lendo o jornal da manhã. Sim, eu disse lentamente. Ele está sentado na sala. O silêncio que se seguiu pareceu inapropriado. Então Kylie sussurrou as palavras que destruíram todo o meu mundo. Isso não pode ser verdade, porque estou vendo ele com outra mulher agora. Eles acabaram de embarcar no meu voo para Paris. Atrás de mim, ouvi passos. Aiden entrou na cozinha, caneca de café na mão, sorrindo para mim com a mesma expressão que usava todas as manhãs há 7 anos. A caneca de café em sua mão era a que eu havia comprado para ele em seu aniversário de 40 anos. Cerâmica branca com o marido mais adequado do mundo impresso em letras pretas. Ele riu ao abri-la. Disse que era perfeita porque nunca confiava em ninguém que se dizia o melhor em alguma coisa. Isso foi há 3 anos, quando seu humor autodepreciativo parecia charmoso em vez de calculado. Quem está ligando tão cedo? Perguntou Aiden, indo até a cafeteira para pegar mais café. Sua rotina matinal de sábado nunca variava: café, Financial Times, café da manhã leve, por fim, seu jogo de squash no clube esportivo às 11 horas. Agarrei o telefone com mais força, a respiração de Kylie audível pelo viva voz. Ela esperava que eu dissesse alguma coisa, que reagisse, que desse sentido ao que não fazia sentido. Meu marido estava a 1,5 metro de mim na cozinha. Aparentemente, meu marido também estava sentado na classe executiva do aeroporto JFK com outra mulher. Só Kylie, consegui dizer, surpresa com o quão normal minha voz soou. Check-in pré-voo. Aiden assentiu distraidamente, servindo café com a mão esquerda enquanto mexia no celular com a direita. Tahari mandou um oi. Quem sabe a gente finalmente aproveita aqueles benefícios de voo que ela sempre oferece. Antes de continuarmos, quero agradecer por ouvir essas histórias de traição e força. Se você acredita que todos merecem a verdade em seus relacionamentos, considere se inscrever. Isso nos ajuda a alcançar outras pessoas que possam precisar dessas histórias. Agora, vamos ver como essa farsa se desfaz. A ironia de suas palavras me embrulhou o estômago. Observei-o se movimentar pela cozinha com a familiaridade de alguém que pertencia àquele lugar. 7 anos de casamento haviam criado esses padrões, onde guardávamos o açúcar, como ele gostava do café, o jeito como ele sempre ficava em pé no balcão em vez de sentado no balcão. Kylie, te ligo depois, eu disse baixinho. Ava, espera. Preciso te contar. Sua voz carregava a mesma urgência que ela sentirá 3 anos antes, quando ligou para falar sobre o ataque cardíaco do papai. Aquela ligação também tinha sido numa manhã de terça-feira. Eu estava naquela mesma cozinha preparando o café da manhã quando meu mundo desmoronou. Te ligo de volta, repeti e encerrei a ligação. Aiden ergueu os olhos do celular. Está tudo bem? Você está pálido. Será que sim? Vi meu reflexo na porta do micro-ondas. O mesmo cabelo castanho avermelhado preso num rabo de cavalo. Os mesmos olhos verdes que meu pai me dera. O mesmo rosto que me olhava todas as manhãs há 37 anos. Mas as palavras de Kylie mudaram algo fundamental. A cozinha parecia diferente agora, como quando você percebe que um porta-retrato está torto há meses. Só cansada, eu disse, pegando minha própria caneca de café. Minhas mãos estavam firmes. 20 anos trabalhando como contadora forense me ensinaram a manter a compostura ao descobrir que nada era o que parecia. CIOR sentaram-se à minha frente, mentindo descaradamente sobre milhões de desaparecidos, enquanto eu assentia, tomava notas e reunia evidências. Você devia voltar para a cama, sugeriu Aiden, com seu sotaque britânico envolvendo as palavras com um calor familiar. Aquele sotaque me encantou no jantar de um amigo em comum, 8 anos atrás.
Ele estava explicando a diferença entre rugby e futebol americano, gesticulando descontroladamente com uma taça de vinho, e acidentalmente a derramou no meu vestido. Sua mortificação tinha sido cativante. Ou tinha sido mesmo? Talvez eu vá, eu disse, observando seu rosto. O mesmo maxilar anguloso, os mesmos olhos verdes com manchas douradas, a mesma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda de um acidente de bicicleta na infância. Cada detalhe exatamente como deveria ser. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da Caie, olhe para isso agora. Uma foto apareceu. Através da janela do avião, eu podia ver o interior da classe executiva. Lá, no assento 3B, estava sentado um homem de terno azul Tom Ford. A foto foi tirada de um ângulo, mas o perfil era inconfundível. A postura da cabeça, a curva do maxilar, a maneira peculiar como gesticulava enquanto falava. Aiden, meu Aiden, conversando animadamente com uma mulher loira que aparentava uns 25 anos, com a mão pousada em seu antebraço em uma intimidade casual. Olhei para Aiden em nossa cozinha, suéter de cachemir cinza, óculos de leitura presos no cabelo, a mesma aliança de casamento na mão esquerda que havíamos escolhido juntos em uma pequena joalheria no Sorro. Na verdade, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, acho que vou fazer panquecas. Panquecas? Ele ergueu uma sobrancelha. Numa terça-feira? Qual é a ocasião? A ocasião foi quando minha irmã estava observando meu marido em um avião enquanto ele estava na nossa cozinha. E uma dessas realidades tinha que ser falsa. Mas eu não podia dizer isso. Ainda não. Não até entender o que estava acontecendo. Uma esposa não pode fazer panquecas para o marido sem precisar de um motivo? Ele sorriu. Aquele meio sorriso que costumava fazer meu coração disparar. Claro, você sabe que eu tenho squash às 11. Tenho bastante tempo, eu disse, tirando os ingredientes da despensa. Farinha, ovos, leite. Coisas simples que faziam sentido. Ao contrário da foto no meu celular que mostrava meu marido em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto media a farinha em uma tigela, pensei nas pequenas inconsistências que havia descartado nos últimos meses. A noite em que ele chegou em casa de um jantar com um cliente cheirando a um perfume que eu não reconheci. O fim de semana em que ele foi a Boston para uma conferência da qual depois não consegui encontrar nenhum registro online. O jeito como ele estava perfeito ultimamente. Perfeito demais. Sem aniversários esquecidos, sem meias jogadas no chão do quarto, sem hábitos irritantes que antes me deixavam louca, mas agora pareciam estranhamente ausentes. Eu te amo, disse Aiden de repente, aproximando-se para beijar minha testa. Seus lábios eram quentes, familiares. Eu também te amo, respondi automaticamente, as palavras tão vazias quanto o copo medidor em minha mão. Ele voltou ao jornal, retomando sua rotina matinal. Observei-o virar as páginas com movimentos precisos. Cada gesto exatamente como eu me lembrava, mas a memória, eu estava aprendendo, podia ser fabricada. A realidade podia ser editada. E em algum lugar entre a minha cozinha e o aeroporto JFK, meu casamento se dividiu em 2 versões. Uma delas era uma mentira. Peguei meu telefone e digitei uma mensagem para Caie, não deixe o avião decolar. Mas mesmo quando cliquei em enviar, eu sabia que era tarde demais. Os motores já estavam funcionando. A porta já estava fechada. E qualquer que fosse o jogo que estivesse acontecendo na minha vida, já tinha começado. O som da porta do apartamento se fechando ecoou pelo corredor enquanto Aiden saía para sua partida de squash. Fiquei parada na janela observando-o sair do prédio, com a bolsa de ginástica pendurada no ombro, aquele passo confiante e inalterado depois de todos esses anos. Ele virou à esquerda em direção ao clube de atletismo, como fazia todas as terças e sábados. Normal, previsível, exceto que nada mais parecia normal. Assim que ele desapareceu na esquina, caminhei com determinação em direção ao seu escritório. A mesa de mogno que havíamos comprado em um leilão de espólio nos Hamptons ficava abaixo dos seus diplomas da Cambridge e da Harvard Business School. Tudo meticulosamente organizado, como sempre, mas a organização, como eu aprenderá em anos de contabilidade forense, muitas vezes mascarava as fraudes mais elaboradas. Abri meu laptop e entrei em nossas contas conjuntas, movendo meus dedos pelo teclado com a mesma precisão que usava ao rastrear fundos desviados para empresas da Fortune 500. Os extratos do cartão de crédito carregavam lentamente,
revelando a cada mês um padrão que me apertava o peito. Lá estava, uma cobrança no Tóquio Mandarim Oriental de 15 a 18 de março. Eu me lembrava claramente daquele fim de semana. Aiden supostamente tinha ido de carro até Connecticut para ajudar a mãe a reorganizar a garagem após a morte do pai. Eu me ofereci para ir com ele, mas ele insistiu que eu ficasse em casa e descansasse depois de uma auditoria particularmente exaustiva. A diária do hotel era para 2 hóspedes, serviço de quarto para 2 e tratamentos de spa para 2. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu rolava a tela. Adeus. Four Seasons. Um fim de semana em que ele alegou estar em jantares com clientes em Midtown. Eu estava em casa com intoxicação alimentar, doente demais para questionar porque suas reuniões com clientes exigiam pernoites em hotéis a 40 minutos do nosso apartamento. Em seguida, abri o cartão de crédito empresarial dele. Mais hotéis, mais restaurantes que eu nunca ouvirá mencionar, compras de joias da Cartier que nunca se materializaram como presentes para mim. Meu cérebro metódico, treinado para detectar irregularidades financeiras, catalogava cada discrepância enquanto meu coração tentava racionalizá-las. Talvez fossem presentes de clientes. Talvez os hotéis fossem para executivos em visita. Talvez houvesse uma explicação que não envolvesse meu marido vivendo uma vida completamente diferente. Meu telefone tocou. O nome de Sofia Shen apareceu na tela. Estou a 15 minutos daqui, disse ela sem rodeios. Iava, você precisa se preparar. O que eu encontrei é extenso. Sofia e eu fomos colegas de quarto na Universidade de Nova York, ambas estudando contabilidade, antes de nossos caminhos se separarem. O meu rumo à investigação forense, o dela ao que ela enigmaticamente chamava de inteligência privada. O divórcio de Richard, o corretor de Wall Street que dormia com sua assistente de 23 anos, a transformou de analista corporativa em alguém especializada no que ela chamava de reconhecimento conjugal. Enquanto esperava por ela, continuei minha investigação. Nossas contas conjuntas de investimento mostravam movimentação regular. Mas, ao investigar mais a fundo, encontrei saques que não reconheci. Pequenas quantias no início, $5.000 aqui, $10.000 ali, sempre um pouco abaixo do limite que acionara alertas automáticos. O tipo de desvio sistemático que eu já tinha visto em inúmeros casos de fraude, só que desta vez estava acontecendo nas minhas próprias contas. A campainha tocou. Sofia estava lá, com seu típico traje todo preto, o tablet agarrado ao peito, a expressão sombria. Ela tinha a mesma expressão quando descobriu o caso de Richard, quando teve que me contar sobre as dívidas secretas de jogo do meu pai após sua morte, quando a vida exigia honestidade brutal entre amigos. Mostre-me, eu disse, levando-a até a mesa de jantar. Ela abriu o tablet, os dedos percorrendo a tela com eficiência praticada. A mulher com quem sua irmã o viu é Madison Veio, 26 anos, representante de vendas farmacêuticas da Silex Industries. Uma foto apareceu, loira, convencionalmente bonita, daquele jeito polido que sugeria manutenção cara. Ela trabalha no território de Manhattan há 2 anos. As redes sociais dela são praticamente privadas, mas consegui acessar algumas fotos marcadas. As imagens que se seguiram me fizeram revirar o estômago. Madison e Aiden em um restaurante que eu não reconheci. Madison e Aiden no que parecia ser um bar de hotel em Miami. Madison e Aiden em um evento beneficente, na mesma noite em que eu estava em Boston para uma conferência. Quanto tempo? Minha voz soou distante, como se outra pessoa estivesse perguntando. Com base na pegada digital, pelo menos 3 meses. Mas, Ava, essa não é a parte mais estranha. Sofia abriu outra tela. Acessei as imagens de segurança do seu prédio por meio de um contato. Olha isso. O vídeo mostrava o saguão do nosso prédio na última terça-feira. Lá estava Aiden, entrando às 18h47, pasta na mão. O horário marcado correspondia ao horário em que ele havia chegado do trabalho. Tudo parecia normal até Sofia dar um zoom. Cuidado com a sombra dele, disse ela. A sombra caía no ângulo errado. Tremulava levemente quando ele passava sob o lustre. Detalhes que seriam invisíveis a uma observação casual, mas gritantes para alguém em busca de disfarce. Isso é tecnologia da EPFAC, explicou Sofia. Alguém está inserindo imagens fabricadas no sistema de segurança do seu prédio. Isso não é trabalho amador.
Estamos falando de um software sofisticado que custa centenas de milhares de dólares para ser implementado corretamente. Olhei para a tela, minha mente se esforçando para processar o que aquilo significava. Por que alguém faria isso? É isso que precisamos descobrir. Mas tem mais. Ela abriu outro arquivo. Falei discretamente com alguns dos seus vizinhos. A senhora Patterson, do 20C, mencionou algo interessante. A senhora Patterson, de 78 anos, morava sozinha com seus 2 gatos persas e passava a maior parte do tempo observando o corredor pelo olho mágico, o sistema de segurança não oficial do prédio. Ela disse que viu Aiden saindo com malas 3 meses atrás, no fim de semana em que você estava naquela conferência em Boston. Ela se lembrava especificamente porque ele a ajudou com as compras na saída. Disse que ele ia viajar por um tempo. Lembrei-me daquele fim de semana. A conferência tinha sido obrigatória, 2 dias de apresentações tediosas sobre as novas regulamentações da SEC. Cheguei em casa no domingo à noite e encontrei Aiden preparando o jantar, frango com alecrim, meu prato favorito. Ele disse que tinha passado o fim de semana organizando o escritório em casa e recuperando o sono. O escritório estava exatamente igual. Mas eu voltei para casa e ele estava aqui, eu disse, as palavras saindo pela minha garganta. Era ele? Ou era alguém que se parecia exatamente com ele? A sala se inclinou ligeiramente. Agarrei a borda da mesa, meu cérebro de contador tentando criar colunas lógicas onde não havia nenhuma. Isso é loucura. Pessoas não são substituídas assim. Não, concordou Sofia, com a voz suave, mas firme. Eles não fazem isso. Não sem recursos e planejamento significativos. Ava, o Aiden tem trabalhado em algo delicado? Algum acordo ou projeto que possa torná-lo um alvo? Pensei em seu trabalho recente, fusões, aquisições, as atividades habituais de banco de investimento. Nada que parecesse valer esse nível de engano elaborado, a menos que houvesse algo que ele não tivesse me contado. Mais um segredo para adicionar à pilha crescente. Preciso ver mais imagens, eu disse, com a voz mais firme agora. Todas as entradas e saídas dos últimos 3 meses, recibos de cartão de crédito, registros telefônicos, tudo. Sofia assentiu, já digitando. Vou pegar o que puder, mas Ava, você precisa ter cuidado. Quem quer que esteja fazendo isso, seja Aiden ou outra pessoa, investiu recursos consideráveis. Não é algo simples. É algo completamente diferente. Sofia foi embora depois de me dar um telefone criptografado para contatá-la, me avisando para agir normalmente até entendermos a extensão completa do que estava acontecendo. Passei o resto da tarde em estado de animação suspensa, limpando coisas que não precisavam ser limpas, organizando arquivos que já estavam organizados. Qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas enquanto minha mente disparava por possibilidades que pareciam cada vez mais insanas. Às 5h30, ouvi a chave do Aiden na fechadura, o homem que talvez não fosse o Aiden. O estranho que morava na minha casa, compartilhava minha cama, desempenhando o papel do meu marido com tanta precisão que eu nunca havia questionado isso até hoje. Ajeitei meu rosto em algo que parecia calmo e comecei a preparar o jantar. Tem algo com um cheiro incrível, ele gritou, como sempre. A rotina era tão familiar que parecia memória muscular. Decidi fazer camarão aos scampi, a receita da minha avó, de Nápoles. O molho de alho e vinho branco encheu o apartamento com seu aroma rico. Este prato em particular tinha um significado especial em nosso relacionamento. O verdadeiro Aiden tinha uma alergia grave a frutos do mar, comprovada por 3 visitas ao pronto-socorro ao longo dos anos. Sua pulseira de alerta médico, usada religiosamente por 7 anos, listava especificamente frutos do mar como potencialmente fatais. Seu favorito, eu disse, colocando o prato na frente dele. Minha voz soou normal, até agradável. 20 anos mantendo a compostura durante investigações de fraude me ensinaram a compartimentar o pânico. Ele olhou para o prato com o que parecia ser um deleite genuíno. Você não faz isso há séculos. Era verdade. Eu não tinha feito porque meu marido morreria se comesse. Mas este homem pegou o garfo sem hesitar, girando o linguine com facilidade, levando um camarão à boca com satisfação. Nenhuma reação, nenhum inchaço, nenhuma tentativa de pegar uma EpiPen, apenas um homem apreciando seu jantar. Isso é incrível, disse ele, dando outra mordida.
Sua avó ficaria orgulhosa. Minha avó já estava morta há 15 anos, mas ela teria ficado horrorizada ao me ver servindo frutos do mar para alguém que eu estava testando como se fosse uma amostra de laboratório. Eu observava comer, catalogando cada gesto, cada expressão, procurando falhas em sua performance. Então, eu estava pensando, eu disse, enchendo sua taça de vinho com a calma comedida de alguém falando sobre o tempo. A gente devia visitar sua mãe neste fim de semana. O verdadeiro Aiden teria inventado uma desculpa imediatamente. Seu relacionamento com a mãe era complicado, na melhor das hipóteses, e tóxico, na pior. Ela nunca me aprovou, nunca o perdoou por se casar fora do círculo social deles. Nossas visitas a Connecticut eram cuidadosamente racionadas, geralmente exigindo semanas de negociação. Parece maravilhoso, respondeu ele sem hesitar. Ela vai ficar emocionada em nos ver. Emocionada. A mãe dele nunca gostou de nada que me envolvesse. Senti meu celular gravando, de onde estava, atrás da fruteira, capturando aquela conversa que mais tarde serviria como prova de que meu marido tinha sido substituído por alguém que realmente gostava da mãe dele. Poderíamos ficar o fim de semana inteiro, continuei, insistindo ainda mais. Ajudá-la com aquele projeto de jardinagem que ela mencionou. Perfeito. Vou ligar para ela depois do jantar para avisar. O verdadeiro Aiden preferiria fazer uma cirurgia dentária sem anestesia a passar um fim de semana fazendo trabalho braçal para a mãe. Este homem estava reprovando em todos os testes, mas se saindo perfeitamente bem em ser uma versão melhor do meu marido. Depois do jantar, nos acomodamos no sofá para nossa rotina noturna habitual, Netflix, uma conversa leve sobre nossos dias, o silêncio confortável de um casal casado há muito tempo. Só que nada mais parecia confortável. Cada gesto que ele fazia, cada palavra que ele dizia, era como assistir a um marionetista habilidoso manipulando cordas que eu não conseguia ver. Estou exausto, anunciei aos 10, espreguiçando-me de forma exagerada. Aquela auditoria de hoje realmente me esgotou. Você trabalha demais, disse ele, beijando minha testa. Os lábios eram quentes, a pressão familiar, mas errada de alguma forma indefinível. No nosso quarto, vesti um pijama enquanto ele escovava os dentes. Os sons vindos do banheiro eram perfeitos, a escova de dentes elétrica por exatos 2 minutos, o gargarejo com enxaguante bucal, a rotina de lavagem do rosto. Alguém havia estudado os hábitos do meu marido com precisão antropológica. Quando ele subiu na cama ao meu lado, forcei-me a permanecer imóvel. Ele se virou de lado, de costas para mim, e sua respiração se acalmou em minutos. O verdadeiro Aiden era um insone crônico que costumava ler até bem depois da meia-noite. Este homem adormeceu como alguém sem preocupações, sem segredos, sem uma identidade roubada pesando em sua consciência. Esperei, contando suas respirações, até ter certeza de que ele dormia profundamente. Então, saí da cama com os movimentos cuidadosos de alguém desarmando uma bomba. Sua maleta estava em seu lugar de sempre ao lado da cômoda, o couro desgastado pelos anos de uso. A maleta do verdadeiro Aiden carregada por um impostor. Lá dentro, o conteúdo habitual parecia normal à primeira vista: laptop, vários arquivos, cartões de visita. Mas, sob uma pilha de carteiras de investimentos, encontrei um envelope que não pertencia àquele lugar. Meus dedos tremiam ao extrair o conteúdo: um passaporte em nome de Marcus Webb, com endereço no Queens, um cartão do sindicato de um ator. Mas o mais condenável eram as notas manuscritas, páginas e páginas com a letra de outra pessoa, documentando minha vida em detalhes excruciantes. Minha rotina matinal, incluindo a caneca de café que eu preferia. Meus padrões de fala com certas frases em destaque. Detalhes sobre nosso histórico de relacionamento que parecem um roteiro preparado para uma audição. Ava gosta de café com uma colher de açúcar, sem creme. Ela liga para a irmã toda terça e quinta-feira. O aniversário de casamento é 15 de outubro. Ela espera flores, mas finge que não. Seu pai morreu há 3 anos. Assunto delicado. Ela chora durante a cena final de Casablanca todas as vezes. Nosso casamento inteiro reduzido a tópicos. Um estudo de personagem para alguém se preparando para desempenhar o papel de marido dedicado. No final da última página, uma nota com uma caligrafia diferente, máximo de 3 meses. Mantenha a cobertura até a conclusão da transferência. 3 meses. Esta apresentação tinha um prazo de validade.
Coloquei os papéis de volta na pasta de Marcos com dedos trêmulos, minha mente processando as implicações de transferência concluída. Transferência de quê? Nossos bens? O apartamento? Minha vida inteira? Fotografei cada página com o telefone criptografado que Sofia me deu e então voltei para a cama, onde o estranho usando o rosto do meu marido continuava dormindo pacificamente. Na manhã seguinte, domingo, observei Marcos executar sua rotina matinal com uma clareza renovada. Cada gesto era estudado, cada palavra cuidadosamente escolhida. Quando ele mencionou que precisava ir à academia, criei uma crise urgente com o cliente, que exigia atenção imediata no meu consultório. Ele mal levantou os olhos do tablet, acenando em despedida com a distração de alguém cuja mente já estava em outro lugar. Meu prédio de escritórios estava vazio na manhã de domingo, apenas seguranças e os fantasmas dos crimes financeiros. Tranquei-me em meu escritório de canto, com vista para Park Avenue, e abri meu laptop com a determinação de alguém prestes a operar a própria vida. O software de contabilidade forense que eu usava para rastrear fraudes corporativas agora dissecava minhas finanças pessoais. Comecei com nossa conta corrente conjunta. Os últimos 3 meses revelaram um padrão tão sutil que eu teria perdido sem procurar especificamente por roubo. Transferências de $9.999, pouco abaixo do limite de declaração federal, migrando para contas que eu não reconheci. Os bancos recebedores ficavam nas Ilhas Cayman, famosas por suas leis de privacidade e resistência a investigações internacionais. Cada transferência havia sido autorizada com as credenciais do meu marido, mesmo quando Marcos estava sentado à minha frente no jantar ou dormindo ao meu lado na cama. O verdadeiro Aiden estava em outro lugar, sangrando sistematicamente nossas contas enquanto seu sósia contratado me distraía com imitações perfeitas de felicidade doméstica. Rastreei o dinheiro por meio de 3 empresas de fachada, cada uma registrada em jurisdições diferentes, cada uma levando a um beco sem saída: a LuxCorp International nas Ilhas Cayman, a Meridian Holdings no Panamá, a Apex Investments no Chipre, estruturas corporativas projetadas para lavar dinheiro e ocultar ativos de pessoas exatamente como eu. O rastro desapareceu nos bancos suíços, cujas leis de privacidade eram lendárias. 15 anos de poupança, investimentos e planejamento financeiro cuidadoso desapareceram em contas numeradas que eu podia ver, mas não tocar. A magnitude do roubo me deixou fisicamente doente: $400 mil da nossa carteira de investimentos, $600 mil da linha de crédito imobiliário que nunca havíamos usado, outros $300 mil de várias contas de aposentadoria, todos tomados como empréstimos que não acionariam alertas imediatos. $1,3 milhão extraídos metodicamente enquanto eu dormia ao lado de um estranho que havia memorizado minhas preferências de café. Mas o dinheiro era só o começo. Quando acessei meu banco de dados de clientes profissionais, encontrei algo pior. Registros de login mostravam acessos de endereços IP que eu não reconhecia. Downloads de dados financeiros confidenciais de 3 grandes auditorias corporativas que realizei. Informações que, nas mãos erradas, poderiam facilitar o uso de informações privilegiadas no valor de dezenas de milhões. Abri o perfil profissional de Madison Valley. Representante de vendas farmacêuticas parecia ser uma história de capa agora. Seu LinkedIn mostrava conexões com vários gestores de fundos de hedge, do tipo que opera em áreas jurídicas nebulosas e não se preocupava com a origem de suas informações. Seu histórico de viagens nas redes sociais condizia perfeitamente com negociações suspeitas em ações farmacêuticas ocorridas pouco antes dos principais anúncios da FDA. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam usando minha reputação, meu acesso, meu relacionamento com clientes para cometer crimes federais. Cada login não autorizado, cada arquivo roubado, cada transação suspeita seria rastreada até minhas credenciais. Se descoberto, eu não perderia apenas dinheiro. Perderia minha licença, minha carreira e, potencialmente, minha liberdade. Eu precisava de ajuda além do que Sofia podia oferecer. Grace Morrison atendeu ao terceiro toque, com a voz rouca de sono. Éramos amigas desde que ela era uma promotora ambiciosa e eu estava testemunhando como perita em casos de fraude. Seu divórcio de um juiz que aceitava propina encerrou sua carreira no Ministério Público, mas aguçou sua compreensão de como o sistema falhava com mulheres que descobriam que seus maridos eram criminosos. Ava, são 7 horas da manhã de domingo. Preciso da sua ajuda. Pode me encontrar no meu escritório? Algo na minha voz deve ter transmitido a urgência. 20 minutos, ela disse e desligou.
Grace chegou parecendo ter vestido a primeira roupa que encontrou. Seus instintos de promotor ainda estavam aguçados, apesar de 3 anos de prática privada. Mostrei tudo a ela: as transferências financeiras, os dados roubados dos clientes, as fotos do conteúdo da pasta de Marcos. Ela estudou as evidências com a mesma intensidade concentrada que outrora deixará os advogados de defesa nervosos. Isso é sofisticado, disse ela finalmente. Roubo de identidade de nível profissional combinado com fraude financeira e espionagem corporativa. Mas aqui está o seu problema: tudo é tecnicamente autorizado. As credenciais do seu marido foram usadas. Seus dados biométricos, suas senhas. Sem provar que ele não estava realmente presente nessas transações, você está diante de uma situação de ela disse. Mas tenho provas de que Marcus Webb estava se passando por ele. Um ator que poderia alegar ter sido contratado por um motivo legítimo. Talvez o Aiden quisesse te surpreender. Talvez fosse uma pesquisa para alguma coisa. Sem o Aiden aqui para contradizer essa história, e com ele presumivelmente pronto para negar tudo de onde quer que esteja escondido, as autoridades não agirão rápido o suficiente. Quando eles investigarem, o dinheiro terá sumido e as evidências terão desaparecido. Meu telefone vibrou. Não era o meu telefone normal, mas o criptografado que Sofia tinha me dado. Eu o havia deixado escondido na gaveta da minha mesa. A notificação mostrou uma nova mensagem em um aplicativo que eu não reconheci. Grace se inclinou quando eu abri. Uma única mensagem de um número desconhecido: verifique o telefone antigo de Aiden. Olhei para Grace. Quem mais sabe disso? Alguém que quer que você encontre algo, disse ela. Isso parece migalha de pão. Voltamos juntos para o meu apartamento. Marcos ainda estava na academia, sua rotina de domingo previsível como um relógio. Fui direto para o escritório do Aiden, para a gaveta da mesa onde ele guardava eletrônicos antigos que dizia estar reciclando, mas nunca descartava. Seu iPhone anterior estava lá, com a tela rachada de quando ele o deixou cair ao sair de um táxi, 6 meses antes. Apertei o botão liga-desliga, sem esperar nada. A tela piscou, com 5% de bateria, mas ainda viva. O telefone vinha recebendo mensagens há meses, embora supostamente estivesse quebrado. Abri as mensagens com os dedos trêmulos. Havia uma conversa com Madison Vale, que remontava a 8 meses. Planos, fotos e detalhes que me gelaram o sangue. A esposa não suspeita de nada, Aiden escreveu há 3 meses. Marcos é perfeito. Quando ela descobrir, seremos intocáveis. A mensagem mais recente foi de ontem: amanhã, finalizamos tudo. Nosso lugar de sempre em Paris, e depois desaparecemos para sempre. Grace olhou fixamente para a tela do celular, a mente de promotora já construindo o caso. Amanhã é segunda-feira. Se eles estão planejando finalizar tudo, precisamos agir hoje à noite. Senti algo mudar dentro de mim, o medo e a confusão se cristalizando em fria determinação. O mesmo foco que me ajudou a desvendar esquemas fraudulentos milionários agora protegeria o que restava da minha vida. Entreguei o telefone a Grace e me voltei para o meu laptop com um propósito renovado. O que você está fazendo? Grace perguntou. Preparando uma armadilha. O Aiden pode ter roubado meu dinheiro, mas esqueceu que sou eu quem sabe como rastreá-lo. Meus dedos percorreram o teclado, criando algo belo em sua simplicidade. Um vírus financeiro disfarçado de documentos de investimento de rotina que apareceria em nosso armazenamento em nuvem compartilhado. O código era elegante, projetado para ser ativado no momento em que alguém acessasse nossas contas conjuntas a partir de um endereço IP internacional. Quando acionado, ele congelaria todas as transações, bloquearia todas as contas associadas e, simultaneamente, alertaria os investigadores federais sobre atividades suspeitas. Isso é legal? Grace olhou por cima do meu ombro. É minha conta. Estou protegendo meus bens contra roubo. Totalmente legal. Eu incorporei o vírus em arquivos rotulados Revisão de investimentos do terceiro trimestre e documentos fiscais 2024. A arrogância de Aiden seria sua ruína. Ele sempre verificava nossos investimentos antes de grandes decisões, um hábito dos tempos de banqueiro que nem mesmo o crime havia quebrado. A porta do apartamento se abriu. Marcos tinha voltado da academia, assobiando algo desafinado. Grace e eu trocamos olhares.
Ela entendeu imediatamente, guardando o celular de Aiden na bolsa enquanto eu fechava meu laptop. Trabalhando no domingo de novo, Marcos apareceu na porta, com a bolsa de ginástica no ombro e o suor perfeito para o desempenho na testa. Você realmente deveria dar uma pausa. Só terminando, eu disse, com a voz firme. A Grace passou aqui para discutir um caso em que estamos colaborando. Ele acenou para Grace com um charme experiente. Que bom te ver. Você vai ficar para o almoço? Na verdade, eu disse, levantando-me, estava pensando que poderíamos almoçar naquele lugar em Astoria. Sabe, para onde fomos depois da nossa lua de mel. Eles tinham aquele polvo grelhado incrível. O sorriso de Marcos não vacilou, mas vi um lampejo de pânico em seus olhos. Nunca tínhamos ido a Astoria juntos. O verdadeiro Aiden e eu tínhamos passado a lua de mel em Santorini, não na Grécia, como mencionei. Mas Marcos não sabia disso. A Astoria, repetiu ele, ganhando tempo. A tavernazinha onde dançamos até o amanhecer. Você disse que foi a noite mais romântica da sua vida. Grace observou nossa conversa como se fosse uma partida de tênis, reconhecendo o teste que eu estava aplicando. O maxilar de Marcos se contraiu quase imperceptivelmente. Claro, disse-lhe finalmente, embora eu achasse que estava fechado para reformas. Uma completa mentira para encobrir sua ignorância. O lugar que descrevi não existia. Sorri calorosamente, bancando a esposa dedicada enquanto documentava mais uma falha em sua performance. Você provavelmente tem razão. Vamos pedir comida tailandesa. O alívio em seus ombros era visível. Grace pediu licença, levando a prova consigo. Enquanto Marcos ia tomar banho, fiz 3 ligações que incendiariam o esquema cuidadosamente construído por Aiden. Primeiro, Robert Steinberger, CEO da Steinberger Industries e maior cliente de Aiden. Mantive o tom de voz calmo, preocupado, mas não alarmado. Robert, peço desculpas por incomodá-lo no domingo, mas notei alguma atividade incomum na carteira de investimentos da sua empresa enquanto revisava as contas adjacentes. Nada sério, provavelmente apenas um erro administrativo, mas talvez seja melhor pedir para sua equipe dar uma olhada. A semente da dúvida foi plantada, regada com preocupação suficiente para desencadear uma auditoria interna que descobriria discrepâncias que levariam ao acesso não autorizado de Aiden. Segunda ligação, Jennifer Vo, da Fênix Capital. Mesma abordagem, ângulo diferente. Uma transferência misteriosa que não correspondia aos seus padrões habituais. Tão estranho, provavelmente nada, mas vale a pena conferir. Terceiro, David Martinez, da Meridian Financial. Na manhã de segunda-feira, 3 grandes empresas estariam descobrindo violações de segurança, todas rastreadas até credenciais associadas a Aiden Mercer. Meu telefone tocou quando encerrei a terceira ligação. O identificador de chamadas mostrava a casa de repouso da minha mãe em Nova Jersey. Meu peito apertou. Ligações de domingo à tarde geralmente significavam emergências médicas. Senhora Tim, a voz era de Nancy, a diretora do estabelecimento. Sua mãe está bem, mas está bastante agitada. Ela insiste que alguém está mentindo sobre a visita do seu marido. Já estou indo. A viagem até Nova Jersey levou 90 minutos, com Marcos acreditando que eu estava lidando com uma crise com os medicamentos da minha mãe. O local ficava aninhado entre árvores que começavam a dourar, um ambiente tranquilo para vidas em seus últimos capítulos. O quarto da minha mãe tinha vista para o jardim, fotos cobrindo cada superfície, suas memórias tangíveis. Ava, ela agarrou minhas mãos assim que entrei, com uma força maior do que seus 82 anos permitiriam. Aquela mulher está mentindo. Eu disse a ela que o Aiden esteve aqui mês passado, mas ela disse que não há registro. Nancy ficou parada num canto, parecendo apologética. O registro de visitas não mostra nenhuma entrada, mas a senhora tinha inflexível. A demência da minha mãe a tornava uma testemunha pouco confiável na maioria das situações, mas ela tinha momentos de clareza surpreendente, especialmente em relação a eventos recentes. Conte-me sobre a visita dele, mãe. Ele veio numa quinta-feira. Eu me lembro porque era dia de sobremesa. Perguntou sobre o seguro de vida do seu pai. Queria saber se havia outras apólices além daquela que você conhecia. Contei a ele sobre a apólice da Northwestern Mutual, aquela que seu pai nunca lhe contou.
O Aiden disse que queria ter certeza de que você estaria protegida. Meu sangue congelou. Havia outra apólice, que só descobri depois da morte do meu pai, $500.000 que tinham sido usados para pagar os cuidados da minha mãe. Poucas pessoas sabiam disso. Ele perguntou sobre mais alguma coisa? O cofre. Ele queria saber qual banco, o que havia nele. Contei a ele sobre a coleção de moedas do seu pai, aquela que ele achava que seria valiosa algum dia. Beijei sua testa, prometendo voltar logo, e saí para o corredor com Nancy. Confira suas imagens de segurança do mês passado. Toda quinta-feira. Nancy abriu os arquivos em seu tablet. Percorremos semanas de filmagens, moradores entrando e saindo, famílias visitando, trocas de funcionários. Então, lá estava ele, 15 de agosto, 14h47. Aiden entrando pela porta da frente, assinando o registro de visitas e passando 43 minutos com minha mãe. Mas o registro que Nancy abriu, a folha de registro física, fotografada e arquivada, não mostrava nenhuma entrada. O nome de Aiden não estava lá. A página apresentava uma lacuna, como se aquela linha tivesse sido completamente pulada. Ele assinou, disse Nancy, perplexa. Eu o vi assinar. Alguém havia alterado digitalmente a imagem arquivada, removendo sua assinatura com precisão cirúrgica, mas não se lembrou de verificar as imagens de segurança. Aiden vinha planejando isso há meses, reunindo informações sobre todos os ativos, todas as apólices, todas as possíveis fontes de dinheiro. Ele até tinha como alvo minha mãe, vasculhando suas memórias confusas em busca de detalhes financeiros. Voltei de Nova Jersey dirigindo com as imagens de segurança do estabelecimento salvas no meu celular, mais uma prova na montanha crescente de mentiras de Aiden. O trânsito da noite de domingo fluía lentamente, dando-me tempo para processar a crueldade calculada de visitar minha mãe, extraindo informações financeiras de uma mulher cuja mente vagava entre décadas como um rádio em busca de sinais. Meu celular vibrou com uma mensagem da Caie. O voo dela havia pousado no aeroporto Charles de Gaulle há 3 horas. As fotos anexadas fizeram minhas mãos apertarem o volante. Aiden e Madison na casa de câmbio do aeroporto, a mão dele na parte inferior das costas dela com uma intimidade casual. Outra foto os mostrava entrando em um táxi, com a cabeça de Madison inclinada em direção ao ombro dele, ambos rindo de algo no celular dele. A marcação de tempo marcava 16h47, horário de Paris. A próxima foto me fez parar de respirar por um instante. Eles estavam na recepção do Hotel Lancaster, na Champs-Élysées, um lugar onde os quartos custavam a partir de €800 por noite. Madison usava uma pulseira de diamantes que eu reconheci, a mesma que Aiden supostamente havia comprado para o aniversário de 70 anos de sua mãe, 6 meses antes. A linguagem corporal entre eles revelava um conforto praticado, do tipo que se desenvolve ao longo de anos, não de meses. O jeito como ela ajeitou a gola dele, a maneira como ele a guiou pelo saguão com uma confiança proprietária. Não era um caso recente. Era um relacionamento que poderia ter precedido todo o nosso casamento. Cheguei à garagem do nosso prédio às 8h30 e encontrei Marcos andando de um lado para o outro perto do elevador, com o celular encostado no ouvido. Quando me viu, seu rosto se transformou em preocupação, mas não rápido o suficiente para esconder a ponta de ansiedade que se escondia por baixo. Aí está, disse ele, encerrando a ligação abruptamente. Eu estava ficando preocupado. Como está sua mãe? Ela está bem, só está confusa com alguns documentos financeiros antigos. Observei-o processar isso e vi um leve relaxamento em seus ombros quando não dei mais detalhes. De volta ao nosso apartamento, tomei uma decisão que ou exporia tudo ou destruiria minha chance de justiça. Sentada em frente a Marcos à mesa de jantar, peguei meu celular com deliberada casualidade. Estive pensando, disse eu, folheando meu calendário. Nosso aniversário de casamento é no mês que vem. 8 anos desde aquele jantar em que nos conhecemos. Marcos assentiu, seu treinamento de ator mantendo sua expressão neutra, apesar de Aiden e eu estarmos casados há 7 anos, não 8. Mais um teste falhou. Quero fazer algo especial. Uma festa surpresa na terça-feira de manhã, antes da abertura do mercado. Convide todos os seus colegas da empresa, seus maiores clientes. Mostre o apartamento a eles. Sirva champanhe e aqueles docinhos daquele restaurante francês que você adora. Seus olhos brilharam de confusão.
Terça-feira de manhã. Que momento incomum para uma festa. Você sempre disse que as melhores ofertas acontecem antes do café da manhã. Além disso, seria memorável. Diferente. Abri meus contatos, deixando o entusiasmo transparecer na minha voz. Eu cuido de tudo. Você só precisa enviar os convites hoje à noite. Faça com que pareça exclusivo, urgente. Diga a eles que é importante que compareçam. Marcos hesitou, claramente tentando entender se aquilo fazia parte do seu roteiro ou era algo inesperado. Mas recusar seria uma quebra de caráter, e manter o disfarce era fundamental. Se é isso que você quer, disse-lhe finalmente. Perfeito. Mande-os agora enquanto preparo o jantar. Quero ver as respostas deles. Observei-o redigir a mensagem no celular, seus dedos movendo-se relutantemente pela tela. Colegas de banco de investimento, clientes importantes, pessoas cuja presença seria impossível de explicar quando os agentes federais chegassem. Em poucos minutos, as respostas começaram a chegar, confusão misturada com concordância. Quando Aiden Mercer solicitou sua presença, você apareceu. Enquanto preparávamos nosso último jantar juntos, senti uma onda inesperada de simpatia por Marcus Webb. Ele era um ator fracassado do Queens que pensava estar tendo uma chance, interpretando um papel para o que provavelmente supôs ser um reality show ou uma pegadinha elaborada. Em vez disso, ele se tornou cúmplice de crimes federais, preso em uma performance onde o que estava em jogo eram sentenças de prisão, não críticas negativas. Fiz salmão com aspargos, simples e rápido. Marcos sentou-se na ilha da cozinha, mantendo a ilusão de normalidade doméstica enquanto nós dois sabíamos que algo havia mudado fundamentalmente. O roteiro que ele havia memorizado não combinava mais com a cena que estava sendo encenada. Vinho, ofereci, segurando uma garrafa do Malbec que costumávamos tomar nas noites de domingo. Ele balançou a cabeça rapidamente. Não estou me sentindo bem. Acho que estou ficando doente. Pela primeira vez em 3 meses, ele recusou álcool. Seus instintos gritavam alertas, mesmo que sua mente consciente não tivesse processado totalmente o perigo. Marcos, eu disse baixinho, e todo o seu corpo ficou rígido. Eu nunca chamava Aiden pelo nome errado. Eu sei quem você é. O silêncio se estendeu entre nós como uma corda bamba. Seu rosto oscilava entre emoções, surpresa, medo, cálculo e, finalmente, resignação. Quando ele falou, o sotaque britânico havia desaparecido, substituído pelo puro sotaque do Brooklyn. Há quanto tempo você sabe? Desde terça-feira de manhã, quando minha irmã viu o verdadeiro Aiden embarcando em um avião enquanto você estava sentado na nossa sala de estar. Ele colocou a cabeça entre as mãos, um gesto tão genuinamente humano que me deixou com raiva. Eu não sabia dos crimes. Quer dizer, ele disse que vocês estavam separados, que precisava de alguém para cuidar da casa, manter as aparências por motivos comerciais. Me pagou $20.000 em dinheiro para fingir ser ele por 3 meses. Achei estranho, mas legal. Você realmente acreditou nisso? Eu queria. Sua voz falhou um pouco. Faço testes há 15 anos, servindo mesas, dirigindo caminhões de entrega, vendo atores mais jovens conseguirem os papéis que eu queria. Aí esse cara apareceu e me ofereceu mais dinheiro do que eu já vi para interpretar um papel. Não fiz perguntas porque não tinha dinheiro. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Grace: FBI se movimenta amanhã de manhã. Tudo pronto. Olhei para Marcos, aquele estranho que dormira na minha cama, comera à minha mesa, participará de uma farsa que destruirá minha vida. Mas, sentada à sua frente agora, vendo a derrota estampada em seus ombros, reconheci outra vítima da manipulação de Aiden. Amanhã de manhã, os agentes federais chegarão. As pessoas que você convidou estarão aqui para testemunhar. Você pode ser preso como cúmplice ou cooperar como testemunha. Testemunha, disse-lhe imediatamente. Meu Deus, testemunha. Tenho documentos, gravações. Ele me fez guardar tudo, caso você desconfiasse. Disse que era seguro. Marcos passou a noite no nosso sofá depois de me mostrar a chave de um depósito onde guardava tudo: contratos, gravações de ligações com Aiden, instruções detalhadas para manter o esquema. Mal dormimos, ambos esperando o amanhecer que encerraria aquela elaborada performance. Às 5h47, meu telefone tocou. Eles os pegaram,
disse Caillé, com a voz carregada de cansaço e satisfação em igual medida. A polícia francesa os prendeu no aeroporto Charles de Gaulle. Eles estavam tentando embarcar em um voo de conexão para a Suíça. Coloquei-a no viva voz para que Marcos pudesse ouvir. Ele se sentou no sofá, com o cobertor que eu lhe dera enrolado na cintura, parecendo um homem prestes a ouvir seu próprio veredito. A prisão foi dramática, continuou Caillé. Eles estavam na sala VIP quando a polícia chegou. Madison começou a chorar, alegando não saber de nenhum crime. Mas Aiden finalmente perdeu a compostura. Ele tentou correr. Eles o derrubaram ali mesmo, na frente de todos. Alguém filmou. Já está nos canais de notícias europeus. Marcos fechou os olhos, talvez percebendo quão perto ele próprio estivera de estar algemado. Fui até a cozinha e comecei a fazer café, com as mãos firmes apesar da adrenalina correndo pelo meu corpo. O apartamento logo se encheria de testemunhas do ápice da farsa de Aiden. Às 7h30, os primeiros convidados começaram a chegar: Robert Steinberger, da Steinberger Industries, com um ar confuso, mas curioso; Jennifer Vo, da Phoenix Capital, impecavelmente vestida, apesar do horário incomum; David Martinez e vários sócios juniores da empresa de Aiden, clientes cujos portfólios representavam bilhões em ativos administrados. Eles se aglomeraram em nossa sala de estar, aceitando café e conversando de forma constrangedora sobre a misteriosa urgência do convite. É melhor que vale a pena, Aiden, disse Robert a Marcos, que estava paralisado perto da janela. Cancelei um café da manhã com a equipe de Seul. Marcos olhou para mim, o pânico evidente nos olhos. O roteiro não o havia preparado para aquilo. Dei um passo à frente, bancando a graciosa anfitriã uma última vez. Obrigada a todos por terem vindo. Sei que o momento é incomum, mas vocês entenderão em um instante por que sua presença é tão importante. Às 7h58, ouvi passos no corredor, vários grupos se movendo com determinação. Marcos também os ouviu, seu rosto ficando pálido. A campainha tocou uma vez, formalmente, seguida imediatamente por batidas firmes. Agentes federais, temos um mandado. A sala irrompeu em murmúrios confusos quando abri a porta. 6 agentes do FBI entraram, e sua presença imediatamente transformou nosso apartamento de reunião social em cena de crime. A agente principal, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que não deixavam escapar nada, ergueu suas credenciais. Agente Sarah Brennan, Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Estamos procurando por Aiden Mercer. Sou eu, disse Marcos, com seu sotaque do Brooklyn transparecendo o verniz britânico. Só que não é. Quer dizer? Ele olhou para a agente Brennan com um alívio desesperado. Quero cooperar. Tenho provas. Fui contratado para me passar por ele. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som da xícara de café de alguém batendo com força no pires. A boca de Robert Steinberger se abriu e fechou como um peixe ofegante. Jennifer pegou o celular, provavelmente calculando a exposição de sua empresa ao que quer que estivesse acontecendo. Sr. Webb, disse a agente Brennan, claramente já sabendo seu nome verdadeiro. O senhor está preso por conspiração para cometer fraude, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Enquanto algemavam Marcos, ele me olhou com algo que parecia gratidão. O depósito na Queens Boulevard, disse-lhe rapidamente. Unidade 447. Está tudo lá. Enquanto os agentes liam os direitos de Marcos, meu laptop emitiu uma notificação que eu já esperava. O vírus financeiro havia sido ativado. Na minha tela, assisti em tempo real ao congelamento simultâneo de contas nas Ilhas Cayman, Suíça e Chipre. 47 milhões de dólares em fundos roubados bloqueados em âmbar digital. Registros de transações encaminhados automaticamente para o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC. Todas as agências que Aiden pensava ter escapado agora tinham um registro completo de seus crimes. Senhora Mercer, a agente Brennan se aproximou de mim enquanto sua equipe prendia Marcos. Precisamos que você venha conosco para um depoimento formal. Claro, mas primeiro, essas pessoas merecem saber por que estão aqui. Peguei meu celular e encontrei a gravação da ligação de Kylie na terça-feira de manhã. Sua voz preencheu a sala, clara e profissional. Preciso te perguntar uma coisa estranha. Seu marido está em casa agora?
A gravação reproduziu aqueles primeiros momentos de descoberta. Os executivos reunidos ouviam com crescente compreensão, a compreensão transparecendo em seus rostos. Eles não estavam ali para uma festa de aniversário. Eram testemunhas da revelação de uma fraude massiva que poderia ter destruído suas empresas. Seu marido, a agente Brennan, se dirigiu à sala enquanto sua equipe trabalhava, tem roubado segredos corporativos e facilitado negociações com informações privilegiadas usando informações obtidas por meio do trabalho de contabilidade forense da esposa. O homem com quem vocês têm se encontrado nos últimos 3 meses era o Sr. Webb, contratado para manter a ilusão enquanto o verdadeiro Aiden Mercer tentava fugir com os bens roubados. David Martinez afundou no sofá, calculando a exposição do seu escritório. Jennifer já estava ao telefone com sua equipe jurídica, mas Robert Steinberger se aproximou de mim, com uma expressão que passou de choque para algo próximo de admiração. Você descobriu. Você armou tudo. Assenti, exausto de repente. Ele contava com o fato de eu não perceber ou não conseguir provar, caso percebesse. As irregularidades na auditoria que você mencionou no domingo eram reais. Seus sistemas foram comprometidos, mas agora o FBI tem tudo o que precisa para rastrear exatamente o que foi levado e como. O telefone da agente Brennan vibrou. Ela atendeu, escutou e então olhou para mim. As autoridades francesas confirmaram que Aiden Mercer e Madison Vale estão presos. Eles serão extraditados para responder a acusações aqui. O apartamento que antes era nosso lar, nosso santuário, agora era uma cena de crime. Agentes fotografavam tudo, coletavam evidências, tratavam nossa vida juntos como provas em um caso federal. As testemunhas reunidas foram se retirando aos poucos, cada uma parando para oferecer condolências constrangedoras ou gratidão confusa. Quando o último agente se preparou para sair, a agente Brennan me entregou um cartão. Precisamos que você testemunhe. Seu trabalho forense, o vírus que você criou para rastrear o dinheiro, são a base do nosso caso. Estarei lá, eu disse, falando sério. O apartamento ficou em silêncio. Eu estava na cozinha, cercada pelos restos da última apresentação de Marcos, sua xícara de café ainda no balcão, o cobertor que ele usará no sofá, os bilhetes que ele escondera pelo apartamento para memorizar suas falas. Acessórios de uma peça que finalmente havia terminado. Meu celular vibrou com um alerta de notícias. Vídeo de Charles de Gaulle, trêmulo, mas nítido, Aiden algemado, com a compostura perfeita destruída, sendo conduzido pelo aeroporto enquanto os passageiros paravam para observar. Madison ao lado dele, maquiagem de grife manchada de lágrimas, seu sonho parisiense terminando sob custódia da polícia francesa. Assisti ao vídeo mais uma vez antes de fechar meu laptop. A prisão de Aiden se desenrolava em imagens granuladas do aeroporto que, de alguma forma, se tornaram um clipe mais assistido nos canais de notícias financeiras. A marcação de tempo no canto indicava 6 meses atrás, mas parecia que uma vida inteira havia se passado desde aquela manhã de terça-feira, quando meu mundo se partiu em dois. O apartamento estava vazio ao meu redor. Nossos móveis vendidos ou doados, paredes com retângulos pálidos onde antes havia obras de arte. Os carregadores haviam levado as últimas caixas ontem, deixando apenas os ecos de um casamento que fora mais uma performance do que uma parceria. Fiquei em pé junto às janelas com vista para Manhattan, com as chaves pesadas na mão, esperando o síndico do prédio, que tomaria posse em 20 minutos. O processo de divórcio avançou com uma velocidade incomum depois que os promotores federais apresentaram seu caso. O advogado de Aiden, trabalhando em um centro de detenção francês enquanto lutava contra a extradição, tinha pouca influência contra evidências de fraude, roubo de identidade e conspiração. A juíza, uma mulher que já havia presenciado crimes financeiros suficientes para reconhecer comportamento predatório, foi particularmente insensível ao marido que havia contratado um ator para substituí-lo enquanto liquidava os bens conjugais. O acordo me deixou com mais do que eu esperava: o valor da venda do apartamento, os fundos recuperados das contas congeladas e a indenização que a seguradora de Aiden pagou em vez de enfrentar um julgamento público. O dinheiro não poderia comprar de volta 3 meses dormindo ao lado de um estranho ou 7 anos com um homem capaz de tamanha decepção, mas poderia comprar a liberdade para reconstruir. Meu telefone tocou, mostrando um lembrete de compromisso com um cliente. Percebi a ironia de que meu trauma havia se tornado minha especialidade. O espaço de escritório que aluguei no Flatiron District tinha uma placa de latão simples, Team Forensic Consulting,
especialista em proteção de bens conjugais e verificação de identidade. Que começou como indicações boca a boca cresceu e se tornou uma lista de espera de mulheres que suspeitavam que suas realidades haviam sido editadas. Na semana passada, ajudei uma cirurgiã do Upper East Side a descobrir que seu marido, com quem estava casada há 15 anos, usava a tecnologia de EpiFac para aparecer em congressos médicos, enquanto, na verdade, administrava um consultório em Miami. Na semana anterior, um produtor da Broadway descobriu que seu marido havia contratado 3 sósias diferentes para manter álibis em várias cidades. Cada caso parecia uma escavação de camadas de mentira com as mesmas ferramentas que salvaram a minha vida. O síndico do prédio chegou, recebendo as chaves com indiferença profissional. Enquanto eu descia de elevador pela última vez, meu celular vibrou com uma mensagem da Caie, Giovanni 7. Por minha conta. O Giovannis não mudou em 40 anos, continuando a servir as mesmas receitas de molho vermelho que nossa avó declarava serem a única comida italiana aceitável fora de Nápoles. As cabines de vinil continuavam remendadas com fita adesiva, as toalhas de mesa xadrez exibiam décadas de manchas de vinho e o filho do dono ainda não conseguia pronunciar bruschetta corretamente, apesar de ser ítalo-americano de terceira geração. Caie esperava em nossa mesa de canto de sempre, com uma garrafa de Chianti já aberta. Ela se levantou quando me viu e me puxou para um abraço que durou mais do que o necessário. Tínhamos nos aproximado durante essa provação, e o trauma compartilhado criou um vínculo que ia além da irmandade. Você conseguiu, disse ela, servindo vinho em taças que pareciam ter sobrevivido às 2 guerras mundiais. O apartamento está realmente destruído. Entreguei as chaves há 20 minutos. Tomei um gole, o vinho barato com gosto de jantares de domingo de infância. É estranho. 7 anos apagados em uma tarde. Não apagado, transformado. Caie ergueu o copo. Para a mulher que descobriu que o marido estava em 2 lugares ao mesmo tempo e desmantelou uma rede internacional de fraudes. Ao piloto que fez o telefonema que salvou minha vida, retruquei. Bebemos, o ritual mais importante do que o vinho. Caie carregou a culpa naquela manhã por meses, convencida de que havia destruído meu casamento com um único telefonema. Tentei explicar que ela havia revelado a destruição, não a causadora. Mas a culpa de sobrevivente não responde bem à lógica. Tenho uma coisa para você, disse ela, tirando um envelope da bolsa. Chegou ontem ao meu prédio, endereçado a você, aos meus cuidados. O endereço do remetente indicava Dayton, Ohio. A letra de Marcus Webb, cuidadosa e precisa. Abri a carta devagar, sem saber se queria ouvir o homem que viveu minha vida por 3 meses. Dirava. A carta começava assim: gostaria de entrar em contato agora que o processo judicial foi encerrado. Primeiramente, obrigado por não apresentar acusações adicionais. O FBI já teve o suficiente sem o seu depoimento para me dar liberdade condicional e serviço comunitário em vez de pena de prisão. Estou dando aulas de atuação em uma faculdade comunitária aqui, finalmente usando minhas habilidades para algo honesto. Conto aos meus alunos sobre aqueles 3 meses, sobre como a melhor atuação da minha vida também foi a pior coisa que já fiz. Alguns papéis, digo a eles, não valem a pena interpretar, não importa quanto paguem. Às vezes penso em você, imaginando como alguém se recupera do que o Aiden fez. Aí leio sobre sua nova empresa, sobre as mulheres que você está ajudando, e entendo que você transformou veneno em remédio. Esse é um tipo de força que eu não sabia que existia. O depósito tinha um item que não entreguei ao FBI, uma foto do seu casamento que estava no pacote de instruções do Aiden. Você parecia genuinamente feliz. Sinto muito por ter ajudado a roubar isso de você. Espero que um dia você encontre algo real para substituir o que foi roubado. Com sincero pesar e genuína admiração, Marcus Webb. Dobrada dentro da carta, estava a fotografia, Aiden e eu cortando o bolo de casamento, ambos rindo de algo fora do enquadramento. Observei meu mais jovem, tentando me lembrar do que tinha sido engraçado o suficiente para causar tanta alegria genuína. A lembrança não voltava. Ele parece genuinamente arrependido, Caie observou, lendo por cima do meu ombro. Ele também foi uma vítima, à sua maneira. Aiden destruiu várias vidas buscando dinheiro que agora está congelado sob custódia federal. Guardei a foto de volta no envelope. Marcos teve o azar de estar desesperado o suficiente para aceitar o papel. Pedimos o de sempre, massa arrabbiata para mim, linguine vongole para Caie,
com pão de alho suficiente para preocupar um cardiologista. Os sabores familiares tinham um gosto de casa, como a continuidade de uma vida completamente reinventada. O que vem a seguir? Perguntou Caillé, girando o macarrão com facilidade. Amanhã, Rebecca Harrison, CEO de uma startup de tecnologia. Ela acha que o marido pode estar usando inteligência artificial para falsificar viagens de negócios. E na quinta, o caso Whitman. Eu quis dizer para você, não para o trabalho. Considerei a questão, deixando-a entre nós como mais um convidado para jantar. 6 meses atrás, eu pensava que meu futuro estava traçado com uma previsibilidade confortável. Agora, aos 37, eu era solteiro, bem-sucedido em uma área que eu havia inventado e completamente inseguro sobre tudo, exceto sobre o meu próximo compromisso com um cliente. Não sei, admiti, surpreendendo-me com a sinceridade. E isso é estranhamente libertador. Se esta história de vingança calculada te prendeu até o final, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando a Ava serviu ao Aiden seu camarão scampi favorito, sabendo que ele tinha uma alergia mortal e vendo o impostor comer sem uma única reação. Qual foi o seu momento mais impressionante? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de traição e justiça. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.